Do Maná do Céu para você, bom dia. O Maná de hoje, o perdão cura e liberta. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 44:5. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 44, versículo 5. Não é este o copo porque bebe, meu Senhor, em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste? Aqui é quando José ali preparou, né, uma estratégia para pegar os irmãos, para ver se os irmãos ainda continuavam com a maldade, né, no coração. E ali foi quando ele manda ali, né, o servo ir até eles, né, e fazer a pergunta. Mas Deus é tremendo quando o Senhor hoje falava sobre o perdão, cura e liberta. E eu falo que aqui hoje o Senhor já estava trazendo um remédio. Eu falo que para mim mesmo, porque eu tenho, o Senhor tem me mostrado, o Senhor não deixa a gente enganado, o Senhor nos mostra, mas eu quero assim não acreditar, né, que os Caíns ainda continuam deixando Satanás usar eles. Então eu fiquei ali perguntando para o Senhor, né? E ontem, quando o Senhor falava ali frutificar e multiplicar, era exatamente assim: não para, filha, continua. Vai continuar seu propósito? E lembra que o Senhor mostrou ali, né? Que o Senhor estava perguntando para Caim de Abel, era exatamente falando ali assim: deixa que os Caim, eu vou atrás. Porque muitas das vezes, né, nós somos seres humanos e a gente vê a maldade, as pessoas sendo usadas, né, pelo inimigo. Mas foi tão tremendo que hoje, né, eu vi assim que eu não comentei com ninguém. Eu fui perguntar para o Senhor, porque eu falei: ai, Senhor, eu não quero acreditar. Eu queria assim que eu quero ver as pessoas assim, sabe, todo mundo vivendo em união, né, em fazendo o que agrada o Senhor. E ali o Senhor nos mostra, ele não deixa a gente enganada, né? E o Senhor falava: é pelos frutos, filha, é pelos frutos que a gente vai ver. Não tem outro segredo, né? E aí foi quando o Senhor ali falava comigo, que eu fiquei perguntando ao Senhor: por que de Caim, Senhor? E foi quando o Senhor falava, né? Todos nós já viemos com o quê? Com o pecado de Adão e Eva. Então a gente já vem tipo, vamos, todos nós somos Caim. Nós só deixamos de ser Caim quando a gente faz o quê? Entrega a nossa vida para Jesus e começa a fazer a vontade do Pai. Qual é? Obedecer, né? Ser guiada pelo Espírito Santo, fazendo a vontade que agrada o Senhor e obedecendo. E o Pai não vai levar a gente a fazer algo para prejudicar o nosso irmão, não. Isso é quando a gente tá vivendo como Caim, né? E foi quando o Senhor falou: todos nós viemos como Caim. Então, por isso que o Senhor já deu Jesus para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados. Mas para isso a gente tem que reconhecer. Como que a gente reconhece? Pedindo perdão e se arrependendo. Então foi quando o Senhor hoje, né, falava de manhã comigo, só confirmando algo que o Senhor já tinha me mostrado. Mas é tipo assim, o Senhor falando: não quer acreditar, né, filha? Mas ali foi quando o Senhor também não me respondeu, né? Vou falar ontem, porque talvez eu ia ficar focando, por isso que o senhor falava ontem, frutificar e multiplicar, porque poderia ter parado, eu poderia ter falado com alguém, mas não, eu fiquei quieta, falando com o Senhor, que o Senhor não deixa a gente enganada. Eu falei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor está me mostrando? Mas o Senhor ali ao mesmo tempo estava falando: deixa que eu vou cuidar deles, deixa. Mas é coisa que nos entristece. E aí é quando o Senhor falou: não foca para isso, continua fazendo o seu propósito. Qual é o propósito? Continua frutificando e multiplicando, não para, porque é isso que o diabo faz. Ele usa pessoas, ele tenta fazer o quê? Jogar a seta para tentar te parar, para tentar te entristecer, porque aí se te entristecer é onde faz o quê? Vai para as emoções, é onde faz o quê? Traz a doença, que nos adoece, é onde nos prende. É isso que o papel do diabo. Por isso que o Senhor falava hoje: o perdão cura e liberta. Ou seja, perdoa. E foi exatamente isso que o Senhor falava hoje comigo. Tipo, perdoa, filha, para já ser curada e liberta. Porque o que, né, faz assim a gente ficar triste é de ver, né, pessoas, né, sendo usada mesmo. E foi quando o Senhor falava: filha, você não está enganada. Mas aí eu fiquei: Senhor, por que o Senhor não me falou ontem? Porque talvez ontem eu não ia cumprir o que o Senhor estava me falando, mas o Senhor também queria ver se eu ia ficar na dependência dele. Porque o que eu fiz? Eu só falei para o Senhor, eu não falei para ninguém. Eu não dei ibope pro diabo. Não, deixei. Falei: Senhor, é isso. Mas eu fiquei perguntando pro Senhor. E ali é tão tremendo que o Senhor não só fala, como ele nos mostra. E foi quando o Senhor falou: filha, é pelos frutos. Tá vendo o fruto, filha? Falei: sim. Aí foi quando o Senhor falou: Caíns.
Mas os Caim, deixa que eu vou até eles. Por isso que o Senhor nos levou ontem. Falando de frutificar, eu falei, Senhor, você está falando de frutificar, de multiplicar, mas está mostrando, né, falando de Caim. Lembra que eu fiz a minha pergunta ontem, por que não falar de Abel? E foi exatamente isso que o Senhor estava falando, filha. Era exatamente porque eu estava perguntando para o Senhor. Era tipo assim, não olha para o Caim, deixa que o Caim, eu vou falar com ele. Tipo assim, eu sou justo. Então assim, nada vai ficar. Então o Senhor está falando, não foca nos Caim. Vai fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Frutifica e multiplica. Tipo, não para. Porque o papel do diabo é tentar nos parar. E por quê? Porque ele tá o quê? Com a inveja, ele não tá com intimidade com o Senhor, então qual que é? Está sendo usado por boca de Satanás para tirar a gente do caminho. E até quando o Senhor me levava a ler hoje Gênesis, é o Senhor falando, filha, por que do início? Para a gente saber que já, olha José, mas o Senhor está falando até a gente ir para a eternidade, a gente vai viver num processo. 44 fala o quê? 40 é do processo. Mas o 4, o Senhor falou, filha, tem o governo, porque eu poderia ontem ter falado, comentado, mas não, fiquei bem quietinha, só esperando o Senhor me falar. Falei, não, eu quero ouvir do Senhor, entende? E hoje o Senhor trouxe a resposta, mas já trouxe o que é o remédio. Perdão, perdoa, filha, perdoa, já cura e já liberta. E aí eu falei, ai Senhor, o Senhor é demais, porque aqui o Senhor está falando até nós irmos para a eternidade, porque até a gente ir para a eternidade, lembra, o Senhor falou curada até a eternidade. Qual é o papel do inimigo? É lançar a seta para nos adoecer, para nos prender, entende? Para nos parar. Mas aí o Senhor está falando, o remédio é o perdão, para a gente ser curada e liberta. E eu falei, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo, Senhor, eu já perdoo e já comecei ali a falar com o Senhor. Então, o que o Senhor está falando hoje? Perdão, cura e liberta. Porque quando a gente está fazendo o que agrada o Senhor, o papel do inimigo é isso, é tentar nos tirar. É como Satanás fez com Eva, né? Então pensa, a serpente continua sendo usada, ela está usando boca de pessoas que estão com brecha, porque o inimigo é isso, ele vai usar quem está com brecha para tentar nos atacar, nos machucar, nos entristecer, porque esse é o papel do inimigo. Só que nós temos que deixar com o Senhor, porque o Senhor é justo, e continuar cumprindo o propósito do Senhor, fazendo o que o Senhor está nos pedindo. Por isso que o Senhor ontem falou que era uma ordem, e a ordem do Senhor é o quê? É a gente obedecer, fazer a vontade dele, porque se eu estivesse focando no Caim, eu não tinha cumprido ontem o que o Senhor pediu para eu fazer. Mas Deus é tão maravilhoso que eu falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Então vai frutificar e multiplicar. E o Senhor só deixou para responder, para me dar certeza hoje, porque se ele falasse ontem, eu talvez não teria feito, entendeu? Então, mas é isso que é o segredo. E hoje o Senhor trouxe, mas o Senhor já falou, já tem um remedinho aí, filha. Perdoa, né? E nem deixa ficar doente e nem fica preso. Então, que o Senhor fale em seu coração, e também o Senhor falava, né, que nós precisamos ser como criança, inocente como criança para a gente ir para o céu, né? Porque criança não deixa ir para o coração, né? Criança é inocente, e que nós sejamos inocentes, mesmo, né, a gente já maduro, tudo mais, que sejamos inocentes, porque para entrar no reino do céu temos que ser como criança, inocente. E foi quando o Senhor falava, né, ontem, né, comigo, né, porque eu fiquei perguntando por que de Caim, e era exatamente o Senhor falando, deixa comigo, porque se deixar a gente ficar, não vou fazer nada, mas só da gente ficar falando, a gente está dando ibope, a gente sai do foco de fazer o que é pra gente fazer e fica dando atenção pro que o inimigo tá fazendo, entendeu? Porque o papel dele é esse, é tirar a gente do foco, é atrasar a gente, porque é isso que ele vai fazer, porque quando a gente foca no que ele tá fazendo, a gente para de focar no que o Senhor tá falando conosco. Mas o Senhor é maravilhoso, porque hoje, na hora que o Senhor falava comigo, filha, o perdão cura e liberta. E eu falei, Senhor, eu já perdoo, porque eu quero viver curada e liberta até a eternidade, em nome de Jesus. E assim é meu desejo para você também, que está fazendo a vontade do Pai. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada, Senhor, porque aqui, ó Pai, hoje o Senhor já me acordou falando, ó Pai, sobre o perdão, que nós... Até a gente ir para a eternidade, Pai, para a gente vivermos curadas, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, praticar o perdão, Pai. E para a gente viver liberto, Pai, porque o Senhor
quer ver a gente nos dar liberdade. O Senhor já nos perdoou para a gente viver livre, Pai, mas o inimigo ele tenta, Senhor, mas o Senhor, como falava comigo, é o Senhor que vai com cada um, Pai. A minha oração, Pai, eu perdoo cada um que está sendo usado, Pai, como Caim, Pai, que está deixando, Pai, Satanás usar, Pai. Senhor, perdoa porque não sabe o que está fazendo, Pai, mas a minha oração, Pai, é que cada um possa se arrepender, Pai, e ter intimidade com o Senhor, ó Pai. E também, Senhor, eu peço que o Senhor nos guarda, nos protege com o teu sangue, brinda nosso coração, Pai, porque sabemos, ó Pai, que o inimigo ele tenta, Pai, lançar coisas na nossa mente, no nosso coração, Pai, para nos adoecer e deixar preso, mas o Senhor já está falando aqui o remédio é perdão, e nós perdoamos, ó Pai, cada um que está sendo usado, Pai, e que cada um aqui, ó Pai, que está sendo, ó Pai, fazendo o teu propósito, cumprindo, ó Pai, a tua vontade, te obedecendo, ó Pai, que o Senhor guarda também, Pai, abre os olhos espirituais, ó Pai, mas que cada um hoje já também, Senhor, já libera perdão, Pai, para continuar curado, Pai, e viver livre também, Pai, porque que nós possamos hoje, ó Pai, praticar, ó Pai, para que nada venha nos parar, Senhor, que nós continuamos, ó Pai, frutificando e multiplicando, Pai, mas sabemos, Pai, que até a eternidade, Pai, enquanto estamos aqui na terra, Pai, Senhor, nós precisamos exercer, Pai, fazendo o que? Vencendo o mal com o bem, Pai, porque o Senhor é amor e o Senhor é renovo, o Senhor nos ama tanto e o Senhor nos renova, já dizendo, o que nós precisamos fazer é perdoar, Pai, e sabemos que tudo, ó Pai, que o inimigo tem usado para tentar a nossa vida, nós temos que deixar nas tuas mãos, porque o Senhor é a justiça, Pai, que sabemos que o Senhor é amor, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o início, o meio e o fim, nada que o inimigo faça, Pai, quando estamos debaixo da tua proteção, ele não tem, Pai, liberdade nenhuma, ele não consegue fazer nada sem a tua permissão, e tudo que o inimigo faz, Pai, é fazendo a gente estar mais perto de ti e exercendo cada dia mais o teu propósito, como o Senhor hoje falava comigo, por eu ontem, Pai, deixar nas tuas mãos e continuar fazendo o que te agrada, Pai, assim é meu desejo, que todos os dias eu possa, Senhor, continuar frutificando e multiplicando, e meu desejo é também, Senhor, que cada um aqui, Pai, que está fazendo tua vontade, que está andando com a tua direção, Pai, que continua te obedecendo, Pai, e hoje, Pai, que nós possamos praticar mais e mais o perdão mesmo, Pai, o perdão para a gente viver curado, ajudar outros a ser curados, ó Pai, e ser libertos, ó Pai, e que cada um que está sendo preso pelo diabo, Pai, que seja liberto no nome que é poder, é no teu nome que eu peço, Pai, liberta cada um, Pai, que está sendo usado por boca de Satanás, ó Pai, que venha, Senhor, um arrependimento, ó Pai, porque o Senhor quer alcançar todo mundo, mas nós precisamos, ó Pai, deixar o Senhor entrar no nosso coração, se arrepender, ser humilde, Pai, reconhecer, Pai, e a minha oração é que cada um, Pai, que está aqui sendo usado por boca de Satanás, perdoa eles, Pai, perdoa, Pai, porque não sabe o que está fazendo, assim é a minha oração, e sabemos que maior é o Senhor que está em nós, do que tudo que está no mundo, Pai, e que cada um, Pai, continua firme, Pai, marchando, fazendo a tua vontade, e te obedecendo, porque sabemos que enquanto te obedecemos, ó Pai, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos mostra, e o Senhor fala o que nós temos que fazer, como o Senhor falava hoje comigo, o remedinho é esse, perdão. Assim eu já te louvo e te agradeço, no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar. Tchau.